E se o que parece amor, na verdade, for um disfarce da sombra? No vídeo de hoje do canal Mente Sem Limites, vamos mergulhar em um dos mistérios mais sutis e mais perigosos do comportamento humano. As palavras aparentemente inocentes que um homem diz, mas que escondem uma verdade obscura. Neste mergulho profundo entre a psicologia de Carl Jung e a filosofia estoica, você vai descobrir frases que, quando pronunciadas por alguém que diz te amar, podem estar te arrastando para o fundo de um relacionamento emocionalmente destrutivo. Antes de continuar, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui, a gente não fala só de amor, a gente desvela o inconsciente. Agora, imagine por um instante que você está navegando em um mar calmo. Suas emoções tranquilas, sua energia alinhada, sua intuição sussurrando verdades que só o silêncio entende. Mas de repente, uma voz, doce, racional, até convincente, joga uma pedra nesse lago. Você precisa me aceitar como eu sou, ela diz. A água se agita, algo dentro de você sente que aquilo não está certo. E, no entanto, parece tão razoável. É assim que começa. Um ciclo sutil, mas devastador, de autoanulação. A frase, você precisa me aceitar como eu sou, parece, à primeira vista, uma celebração da autenticidade. Mas Carl Jung nos alertou sobre os perigos do ego que recusa a transformação. Porque quando alguém usa essa frase como escudo para justificar comportamentos destrutivos, manipulação emocional, irresponsabilidade afetiva, vitimismo, não estamos diante de autenticidade, mas de um bloqueio à evolução. Jung chamava isso de resistência à sombra. O ponto onde o indivíduo deixa de crescer e passa a exigir que o mundo se curve à sua estagnação. Segundo o pensamento estoico, viver é transformar-se todos os dias. Marco Aurélio escreveu: a perfeição de caráter está em viver cada dia como se fosse o último, sem se deixar levar pela aparência ou pelo orgulho. Mas o homem que te pede aceitação incondicional para suas falhas repetidas não busca amor. Ele busca permissão para permanecer no erro. E o mais cruel, quando você tenta conversar, ele se vitimiza. Quando você aponta algo, ele diz que está sendo atacado. Quando você sugere crescimento, ele acusa você de querer mudá-lo. Essa frase, dita repetidamente, é uma armadilha para sua consciência. Você se vê remando sozinha num barco furado, tentando manter a relação à tona, enquanto ele sequer tenta subir a bordo. E então vem a próxima isca. Todas as minhas ex eram loucas. Essa frase deveria acender o alerta vermelho em sua alma. Não porque ela revela o passado dele, mas porque revela o padrão. Um homem que fala isso não está fazendo um desabafo inofensivo. Ele está exibindo, sem saber, seu mapa emocional, o da projeção, da negação, da ausência de responsabilidade. Segundo Jung, tudo o que não tornamos consciente se volta contra nós, como destino. Quando ele diz que todas as outras eram tóxicas, ele está dizendo, na verdade, que nunca se olhou no espelho, que nunca enfrentou a própria sombra, que nunca reconheceu a parte que lhe cabe nos conflitos. E aqui está o ponto mais perigoso. Se ele nunca se responsabilizou por nenhuma dor anterior, o que te faz pensar que será diferente com você? Epicteto, grande mestre estoico, afirmava: não são os eventos que nos perturbam, mas sim a interpretação que fazemos deles. Um homem que sempre interpreta os conflitos como culpa dos outros está fugindo da sua verdade mais profunda. E quando isso acontece, você não está entrando num relacionamento. Você está entrando numa encenação, onde já existe um script. Ele é a vítima. Você será o próximo algoz. Se você é uma mulher que cultivou sua paz interior, que conhece o próprio valor, que busca relações conscientes, precisa se perguntar: por que tolerar essa narrativa? Você não está aqui para provar que é diferente das outras. Você está aqui para viver uma conexão real, onde ambos crescem, erram, assumem, curam e continuam. Porque veja bem, o homem que insiste que todas as suas ex eram problemáticas, inevitavelmente vai te colocar nesse mesmo lugar, mais cedo ou mais tarde. É só uma questão de tempo, porque ele não está buscando compreensão. Ele está buscando confirmação da sua própria negação. Então a pergunta que fica é:
Ele está realmente pronto para amar? Ou só quer alguém que suporte a sua fuga de si mesmo? Se você me amasse de verdade, você faria isso por mim. Quantas vezes essa frase, dita com suavidade, mascara um terremoto prestes a acontecer? Neste exato ponto da jornada, o jogo psicológico se torna mais sofisticado. Você não percebe que está sendo colocada em xeque. Não se ouve um grito, não há ameaças claras. Apenas uma frase lançada como um sussurro, envolta em afeto. Mas por trás dessas palavras mora uma intenção: fazer com que você escolha entre o amor e a sua própria integridade. Carl Jung alertava que a sombra não aparece apenas nos comportamentos extremos, mas nos pequenos gestos do cotidiano, nas palavras disfarçadas de carinho que visam dominar, manipular, possuir. E é isso que torna essa frase tão perigosa. Ela se esconde dentro daquilo que você mais valoriza: o amor. A filosofia estoica nos ensina que amor sem liberdade não é amor, é dominação. Que qualquer afeto que exija sacrifício da sua essência não é vínculo, é prisão. Epicteto dizia: ninguém pode te acorrentar emocionalmente sem o teu consentimento. E quando alguém usa o amor como moeda de troca, se você me ama, faz isso. Ele não está te pedindo algo. Ele está tentando comprar sua lealdade ao custo da sua autonomia. O mais cruel é que no início isso parece um gesto simples: mudar um plano, ceder em um detalhe, adaptar uma vontade. Mas com o tempo, essa exigência cresce. Primeiro, é uma prova de amor. Depois, uma rotina. Em seguida, uma dívida emocional constante. Até o dia em que você já não sabe mais se está fazendo o que faz por escolha, ou por medo de perder alguém que você nem reconhece mais. Jung via nessa dinâmica o reflexo da luta pelo poder emocional, o desejo inconsciente de dominar o outro sob o pretexto de amar. E quanto mais você cede, mais o outro aprende a usar sua doçura contra você. Porque se você aceitar essa frase como válida, abrirá uma porta sem volta, e quem entra por ela não é o amor, é o controle. A mulher que tem inteligência emocional reconhece essa armadilha mesmo quando ela vem com perfume, porque ela sabe que qualquer relacionamento onde o afeto está condicionado ao desempenho é no fundo um campo de batalha emocional, onde quem deveria te apoiar, na verdade, está te testando. E cada prova de amor exigida é, na prática, uma exigência de submissão. E quando você tenta colocar limites, vem a resposta cortante, sutil e devastadora: você não está à minha altura. Essa frase, ela não dói só porque fere. Ela machuca porque ataca diretamente aquilo que você tem de mais sagrado: sua identidade, sua história, sua essência. Ela não é uma crítica, ela é um atentado. E o pior é que, muitas vezes, ela vem depois de você ter dado tudo de si, de ter se esforçado, se moldado, se ajustado. E ainda assim, não é suficiente. Mas o que ele está realmente dizendo quando pronuncia isso? Que você não é boa o bastante? Não. O que ele está revelando é a própria ferida, o próprio vazio. Jung dizia que o ser humano projeta nos outros o que não tem coragem de ver em si. Quando um homem diz que você não é suficiente, ele está gritando, sem saber, que ele mesmo se sente insuficiente e precisa te diminuir para se sentir grande. É assim que a dinâmica tóxica se instala. Você começa a tentar provar seu valor, a mostrar que merece, a correr atrás de uma aprovação que ele nunca teve a intenção de oferecer. E a cada tentativa sua, ele move a régua. Hoje é a aparência. Amanhã é o jeito de falar. Depois é o passado. Até que você esquece quem é, tentando ser o que ele quer. Mas esse querer muda sempre. Porque não é sobre você, nunca foi. É sobre o buraco que ele tenta preencher às custas da sua autoestima. A filosofia estoica é clara: não deixe a alma de outro governar a sua. E aqui está o ponto-chave. Quando alguém diz que você não é suficiente, ele quer que você viva sob a sombra da dúvida. Mas você não nasceu para viver diminuída. Você não precisa caber nos moldes de ninguém. Seu valor não se mede pela régua de quem se recusa a te enxergar. A mulher consciente sabe disso. E mesmo quando o coração quer insistir, a mente desperta sussurra:
Não traia sua essência por causa do medo de estar só, porque estar ao lado de alguém que te faz sentir pequena é muito mais solitário do que caminhar sozinha. E se você se perguntar, mas e se eu não for suficiente mesmo? Lembre-se de uma verdade brutal e libertadora. Se ele não vê seu brilho, o problema não é sua luz, é a escuridão nos olhos dele. Faz o que você quiser. Se essa frase te soa familiar, pare agora. Respire fundo, porque ela pode parecer inofensiva, pode até soar como liberdade, mas quando dita por um homem com o olhar frio, a voz cortante ou a ironia diluída na boca, ela não é liberdade. Ela é cilada, um enigma emocional, um convite ao caos. Carl Jung dizia que o que não é enfrentado na consciência emerge como destino. E essa frase é uma sombra pura. Ela não diz o que sente, mas cobra que você adivinhe. Ela não impõe, mas pune silenciosamente. É o silêncio que cobra, o olhar que julga, a ausência que castiga. E sem perceber, você entra no jogo. Tenta agradar, tenta evitar o conflito. Começa a andar em ovos, a ler nas entrelinhas. E pouco a pouco, começa a viver mais nas emoções dele do que nas suas. É aqui que a manipulação muda de rosto. Ela não precisa mais gritar, não precisa mais pressionar. Basta deixar a corda solta o suficiente para que você mesma se enforque emocionalmente. Porque ao dizer, faz o que quiser, ele transfere para você o peso da culpa. Você toma a decisão, ele cruza os braços e depois cobra. Se deu errado, a culpa é sua. Se ele ficou magoado, a culpa é sua. Se algo desmoronou, adivinha, a culpa ainda é sua. Essa frase é o passaporte para o inferno emocional de quem tenta manter o controle sem parecer controlador. É o não dito transformado em veneno. Os estoicos eram claros. Palavras ambíguas não constroem vínculos. Marco Aurélio dizia, fala de modo que teus pensamentos não precisem de tradução. Porque quando alguém te ama de verdade, ele não joga enigmas. Ele se comunica com clareza. Ele não diz, faz o que quiser, esperando que você adivinhe o que ele realmente quer. Ele diz o que sente, o que pensa, o que espera, e aceita ouvir o mesmo de você. Quando um homem age com esse tipo de ambiguidade emocional, o que ele realmente deseja não é que você faça o que quiser. Ele quer que você sinta medo de errar, que você hesite, que você pergunte 1000 vezes, que você viva em dúvida, e assim ele mantém o controle, não pelo poder direto, mas pelo jogo mental. E é aqui que você precisa ser mais firme do que nunca. A resposta para essa manipulação? Simples. Faça o que você quiser, mas faça com consciência. Faça com liberdade. Faça sem justificar. Faça porque você tem o direito de decidir, de viver, de ser dona da própria jornada. E quando ele perceber que sua liberdade não está à venda, que sua autoestima não está em leilão, que seu silêncio não é subserviência, ele terá apenas 2 opções: crescer ou desaparecer. Jung dizia que viver conscientemente é um ato de coragem, que o verdadeiro poder está em olhar a sombra nos olhos e não desviar o olhar. E nesse momento, quando você se recusa a jogar o jogo emocional, você quebra o feitiço, porque você deixa de reagir e passa a escolher. Você assume a direção da sua história, mesmo que isso signifique deixar para trás quem ainda vive na penumbra. E se isso doer? Que doa. Porque nada dói mais do que perder a si mesma tentando agradar quem nunca soube te valorizar. Ao longo deste mergulho, vimos como frases aparentemente banais podem esconder mecanismos profundos de manipulação, de fuga, de dominação emocional. Você precisa me aceitar como sou. Minhas ex eram todas loucas. Se você me amasse, faria isso. Você não é suficiente para mim. Faz o que quiser. Cada uma delas, um espelho da sombra não enfrentada. Uma armadilha que parece diálogo, mas é silêncio disfarçado. Uma porta de entrada para relações que drenam sua energia, adoecem sua alma e distorcem sua luz. A filosofia estoica e a psicologia profunda não estão aqui para nos ensinar a julgar os outros, mas para nos lembrar de que temos o dever sagrado de proteger nosso campo emocional, de reconhecer quando o outro não está pronto e, mais importante ainda,
de saber quando é hora de partir, não por fraqueza, mas por força. Você não está aqui para ser terapeuta de homem algum. Você não é um hospital de alma ferida. Você é um templo. E só entra quem tira os sapatos da inconsciência na porta. A verdadeira liberdade não é fazer o que quiser. É saber o que te faz bem e não negociar isso com ninguém. O amor verdadeiro não te exige. Ele te acolhe. Ele te vê. Ele te escuta. E mesmo quando não concorda, não tenta te moldar. Ele te respeita. Então eu te pergunto, depois de ouvir tudo isso, essas ideias mudaram a forma como você enxerga os relacionamentos? Deixa seu comentário aqui embaixo, se inscreve no canal Mente Sem Limites e compartilha esse vídeo com alguém que também busca respostas nos grandes mistérios da alma e do coração. Porque, no fim das contas, estamos todos aqui tentando lembrar quem somos e aprender a amar sem nos perder no outro.